Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O tema proposta é um grande tema que nós vimos várias vezes, principalmente quando estamos a tratar do assunto da família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na verdade, nós conhecemos quem falou, ou quem são essas palavras. O grande homem de Deus, Josué, pronunciou estas palavras. Josué é conhecido por muito de nós como aquele que sucedeu a pessoa de Moisés. Moisés teve um ministério longo, mas prestes a entrar na terra prometida, Deus interrompeu a caminhada de Moisés. Na indicação, aponta a pessoa de Josué como seu sucessor para fazer entrar o povo na terra de Canaã. Josué é um homem que aparece não só neste momento que estamos a falar, neste texto. Já tem uma história que vem desde o Egito. A Bíblia, no livro de Números, fala várias vezes da pessoa de Josué, filho de Nun, o homem da tribo de Efraim, o homem devoto, e teve seu filho. Muito cedo, quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo, ali estava Josué a trabalhar lado a lado com Moisés. Diz a história que Josué também foi uma pessoa que beneficiou de uma formação no Egito, lá no exército do faraó. Teve uma boa preparação, veio acompanhando a dinâmica do povo de Israel. Compreendemos que Josué, para chegar até onde nós estamos a falar, amém? A nossa era, na verdade, é moderna e às vezes algumas falhas vão acontecendo e nós vamos compreendendo. Amém? Dizia eu que Josué é um servo de Deus com conhecimento de causa. Foi uma pessoa que trabalhou lado a lado a Moisés. Quando Moisés subiu no monte Sinai para receber os 10 mandamentos, o jovem Josué estava lá, de perto acompanhando. Josué foi aquele homem que fez parte dos 12 espias que foram ver a terra prometida. E quando voltaram, um deles é Josué, que trouxe boas lembranças e fortaleceu o povo. Josué e Caleb, estava lá este jovem. A Bíblia mostra que em várias ocasiões, quando Moisés fosse à tenda, Josué estava lá. O livro de Josué dispensa muitos comentários. Já dissemos que é um livro que retrata, ou que dá continuidade dos livros de Moisés. Faz uma conexão dos livros de Moisés, dá progressão para outras finalidades. Deus promete, noutros livros e no livro de Josué, ele concretiza a sua promessa. Amém? Não sei, talvez sem microfone, a minha voz pode... Vou tentar falar
sem uso do microfone, amém? Dizia eu que nós estamos perante um homem que conhece as coisas. O livro dispensa totalmente os comentários. O povo sentou. Deus aparece a Moisés e mostra que, olha, nós já caminhamos, mas você não vai entrar. Escolhe Josué para entrar. Josué é levantado e o povo prepara-se. E no primeiro capítulo desse livro nós encontramos a orientação de Deus sobre a pessoa de Josué, mostrando o que ele deveria fazer para conseguir as batalhas. Então, no livro de Josué, quando nós lemos, nós conseguimos compreender a relevância, a mão forte do Deus de Israel, conseguimos compreender o valor de estarmos na presença de Deus. Amém? E também, obrigado, nosso músico, está a fazer tudo para melhorar o som. O livro ensina-nos muitas coisas. Na obediência, Deus aparece para enaltecer. Na desobediência, Deus aparece para castigar. E no versículo ou no capítulo que nós acabamos de ler, já Josué, avançado de idade, os dois capítulos 23 e 24 mostram que Josué reúne o povo, chama e recorda os efeitos grandes do Deus de Israel. Amém? Depois de recordar, toma uma atitude. Mostra que, olha, se vocês servirem a outros deuses, na minha parte está determinado que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma frase de grande determinação, que não sai de qualquer pessoa. Nós fomos pensando de quem fala essas palavras. Quem fala essas palavras? Nem qualquer pessoa, não. Compreendemos que Josué foi um homem, em princípio, que compreendeu a relevância de confiar no Senhor. Para ter essa declaração que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque ele compreendeu a relevância de confiar em Deus. Ninguém entrega algo precioso a qualquer pessoa. Ninguém confia a sua família a qualquer pessoa. Josué toma uma decisão mostrando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é verdade que ele sabia, e tem graça que o Espírito Santo vai trabalhando quando nós falamos, porque o coro acabou de cantar que os que confiam no Senhor serão como monte Sião que não se abala. Amém? Mas permanece para sempre. Monte Sião. Este lugar que se chama Monte Sião, que depois foi chamado de Cidade de Davi, era difícil de conquistar. Era difícil de conquistar. E mostra que aqueles que estão no Senhor, que confiam em Deus, são como este Monte Sião. Israel conquistaram a terra, mas não conseguiram conquistar este pedaço que nós chamamos hoje
de Monte Sião. Foi preciso no tempo de Davi para conseguir conquistar. Os que confiam no Senhor são como Monte Sião. Quer dizer que se a tua família estiver na mão do Senhor, é difícil ser abalada. Amém? Josué compreendeu. Nós temos refletido um pouquinho no livro de Jeremias. O povo de Israel, depois de Josué, passaram para outro caminho, começaram a seguir outros deuses. E diz a Bíblia que depois da repartição do terem duas fações, Israel, norte, Judá, outra parte, já no fim das coisas, nos 5 últimos reis, falamos de Josias, falamos de Joás, falamos de Joaquim. Deus levanta o profeta Jeremias. E a advertência era o arrependimento. Porque ele aqui no texto que nós lemos de Josué, o povo aceitou entregar, servir a Deus. Mas depois da morte de Josué, começaram a servir a outros deuses. Amém? Começaram a servir a outros deuses. Jeremias veio com uma mensagem de arrependimento, na pena de que o povo poderia tornar novamente como um povo escravo. O povo não ouviu. Jeremias falou. Não conseguiram ouvir. E no capítulo 29, antes do 29, o povo foi deportado para cativeiro. Amém? Os que confiam no Senhor são como Monte Sião. Foram levados. E se nós lemos em Salmos 37, encontramos aí o povo de Israel, já no cativeiro, a lamentar. O texto mostra que, junto ao rio de Babilônia, eles sentaram e começaram a chorar, pensando no Sião. Começaram a lamentar. Mas nosso Deus, como é Deus de misericórdia, em Jeremias 29, Jeremias, que não havia ido à Babilônia, escreve novamente outra carta para fortalecer aqueles que estavam no cativeiro, dizendo que, olha, 70 anos vão chegar e vocês vão voltar. E assim foi. 70 anos vocês vão voltar. As misericórdias do Senhor abundou e o povo voltou. Voltando no nosso texto, se esse povo entendesse como Josué entendeu, não poderia acontecer a desgraça que tiveram. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué entendeu a profundidade de confiar no Senhor. Quando olhamos para essa declaração, conseguimos compreender que Josué foi um homem que entendeu e exerceu o verdadeiro papel de um pai, segundo os princípios divinos. Amém? Josué entendeu e exerceu a função de um verdadeiro pai. Quando Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai, ele escreveu os 10 mandamentos, mas disse a Moisés: diga a este povo que guardem nos vossos corações
todas essas leis que nós hoje estamos a vos mostrar. E não guardem apenas, ensinem aos vossos filhos. Amém? Deuteronômio 6. Não guardem apenas, mas ensinem o exercício de ensinar a lei do Senhor. E acredito que Josué, na idade que ele tinha, para aparecer ao público, para falar que não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque já um trabalho de base havia feito. Amém? Hoje, o ensino quase que desapareceu nas famílias. Quando olhamos, vamos em casa, encontramos muitas vezes toda a família, o pai com telefone, a mãe com telefone, os filhos com telefone, cada um no seu canto. Tiramos o telefone, temos a televisão que tem agora um monte de novelas. Tempo de ensinar, de sentar, incutir a palavra de Deus nos filhos, nós não temos. Amém? E a lamentação é este hoje. O que está a faltar? Por que há desobediência? Por que as coisas não estão bem? O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos dito que se não houver a compreensão da palavra de Deus, não é possível avançarmos. Não é possível avançarmos. Precisamos exercitar, ensinar. Instrua o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer, não se esqueça. O ensinar, ler, compreender a palavra de Deus, também tem algumas tarefas. Colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Viver segundo a palavra. Como fez a pessoa que nós estamos a considerar, Josué, quando ouviu que lá, nem para a direita, nem para a esquerda, você tem que caminhar. E Josué permaneceu na palavra de Deus. Hoje as escrituras quase que no nosso meio já não se fazem sentir. A EBD, para muitas paróquias, tornou-se uma cumplicidade. Amém? Fomos em algumas regiões e encontramos uma região completa, não tem EBD. Uma região completa não tem EBD. Se eu, como servo de Deus, não ensino, imagina aquele que não é servo de Deus, ou aquele que não tem o papel de sacerdote. É a responsabilidade que nós recebemos de ensinar a palavra de Deus. Só com a palavra nós podemos vencer. E quando olhamos pela declaração de Josué, conseguimos compreender que passou tempo a ensinar o povo de Deus. E vê que no capítulo 23, onde começa, ou no capítulo 24, onde começa a falar, ele diz assim, o capítulo mostra que neste tempo Israel vivia um momento de paz. Perfeito. Amém? Israel vivia um tempo de paz, sem preocupações. Porque estava lá um líder que incutia, que mostrava e também que vivia segundo os princípios divinos. Israel descansou. Quando Josué morreu, temos aí o livro que vem depois, Juízes. Confusão. Lê bem o livro de Juízes, para ver até que ponto Israel chegou. Em termos de idolatria, perderam-se. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós dissemos que essa declaração nos faz entender que Josué foi alguém que compreendeu que vale mais
entregar a minha família na mão de Deus. Foi alguém que entendeu o verdadeiro papel de um pai. Nós damos estudos muitas das vezes aos filhos, mas muitas das vezes falhamos em dar e mostrar o princípio que é básico das Escrituras Sagradas. Esta declaração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mostra que Jesus foi um homem que compreendeu muito bem, ou que compreendeu o bem-estar social de uma família que tem como base o nosso Deus. Faz-nos compreender que ele sabia que bem ou mal da nossa família depende daquilo que nós vamos fazer. Depende daquilo que vamos fazer. O povo de Israel saíram em milhares. Mas quantos entraram, que saíram no Egito e entraram na terra prometida? Quantos? Só viu o pastor. Quantas pessoas? 2 pessoas. O que viveram naquele cenário no Egito e que conseguiram entrar na terra prometida. Apenas 2 pessoas. Caleb e Josué. E o fundamento é a obediência à palavra de Deus. E vê que a declaração de Josué aqui, antes de pronunciar essa palavra, foi mostrando a necessidade de continuarmos a trabalhar, confiar, sermos sérios, obedecermos a Deus, acima de tudo e de todos. Obediência. Temos dito que nós lemos, mas o ler não é suficiente. Nós ouvimos várias vezes quando alguém fala, principalmente as nossas mamães, falem assim: esse filho não ouve. Esse filho não ouve. Amém? Não ouve porque não coloca em prática aquilo que lhe diz. Em Atos 8 temos a história do eunuco. O eunuco teve o princípio de pegar as Escrituras e começar a ler. Eu gosto muito de fazer referência a este fato. Depois o anjo manda Filipe para ir ter com eunuco. A primeira pergunta de Filipe ao eunuco foi: entendes o que lês? Amém? Você que está no coro, sabe por que cantas? Nós cantamos, quando olhamos pelo repertório dos grupos corais, está cheio de mensagens que muitas das vezes não conseguimos compreender o que nós cantamos. Porque aquilo que nós cantamos muitas vezes não se reflete naquilo que nós fazemos. Eu sou diácono. Sabe por que és diácono? Entendes o que fazes? Entendes o que lês? E a resposta do eunuco foi: como é que eu vou entender se não há quem me explique? E Filipe teve aquela graça de explicar no eunuco. E ele depois entendeu a palavra de Deus, pediu o batismo. Amém? Qual é o nosso tema? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos entender o porquê que estamos aqui. O porquê que servimos, como Josué entendeu. As nossas famílias só podem prosperar, só podem conhecer, só podemos ter felicidade se, na verdade, nós conhecemos a palavra de Deus e exercitar a palavra de Deus. Não é muito costume, às vezes, falar de nós, mas às vezes, olhando pela Bíblia, os exemplos que nós encontramos é porque havia testemunho. Nós estamos no Monte das Oliveiras.
E no Monte das Oliveiras temos culto de segunda, terça, quarta e sexta. A verdade é que até hoje, estamos a falar, quando chega 17 horas, a minha casa fica fechada. Amém? Podemos perguntar. Quando chega 17 horas, a casa fica encerrada. Não há justificativos. Eu faço a minha parte. Amém? Eu faço a minha parte. Quando chega a hora do culto, e às vezes nós imitamos, olhamos bem naquelas nossos irmãos, principalmente os testemunhas de Jeová. Isso acontece. No dia da reunião, todo mundo, no dia da reunião, todo mundo, sempre encontramos pai, mãe, filho, com seus sacos a avançarem. Sempre avançando. E nós olhando, não, vamos imitar. Até hoje, é isso que acontece, que eu faço. Josué, para declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, entendeu? Para nós hoje, depois de olharmos na declaração de Josué e vimos que ele entendeu bem que o Senhor é segurança, confiança plena em Deus. Depois de entender o verdadeiro papel de um pai na transmissão da palavra, depois de entender a relevância de guardar as Escrituras e transmitir a fidelidade em Deus, estamos a ser convidados nesta noite. E é verdade que a Mateus Zacarias de Stober está de parabéns, porque parece que o Dia dos Pais passa muito despercebido para muitos. E quando nos ouvimos falar, há um avivamento espiritual a favor disso, nós dissemos, oh, glória a Deus. É mais a mãe, quando chega no dia da mãe, aquele manifestação. Mas quando chega no dia do pai, às vezes, é às 20 horas, o dia do pai começa às 0 horas, às 20 horas que a família está, oh, feliz. O dia já acabou. Amém? E aqui estão a fazer diferente. Precisamos, nessa semana, imitar a pessoa de Josué. Precisamos compreender a profundidade desta frase. Profundidade desta frase. Não. Está assinado, aqui está assinado. Enquanto eu estiver em vida, vocês vão ter que seguir. Mas em vez de ser por força, ensina a palavra de Deus. E eles vão avançar. Ora para a família, eles vão avançar. Entender a profundidade desta palavra e aplicar. Aí sim, eu estava a pensar, cheguei à conclusão que esta frase de Josué é a base para o bem-estar familiar, é a base para o bem-estar social, é a base para uma igreja viver bem. Se aplicarmos, vamos florescer. Mas se falharmos, vamos falhar. Precisamos imitar a determinação de Josué, a coragem de Josué, a fidelidade de Josué, para que possamos ter coragem de dizer que não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus dê a compreensão da sua palavra. Amém?